Olá, bem-vindo ao podcast de Biologia. Eu sou a professora Michele do Carmo e nesse episódio falaremos sobre a teoria sintética da evolução. Aproveita e se inscreve para você acompanhar esse e outros assuntos de biologia e intensificar os seus estudos. Então vamos ao tema do episódio de hoje, a teoria sintética da evolução, também conhecida como teoria moderna da evolução, ou teoria neo-darwiniana, que é o paradigma central da biologia evolutiva. Essa teoria unifica diversas ideias e conceitos relacionados à evolução e hereditariedade que foram desenvolvidos ao longo do século XX. Continue no episódio para um resumo dos fatores que atuam sobre a variabilidade genética de acordo com essa teoria. É oportuno, então, começarmos pela seleção natural. Isso mesmo! A teoria sintética da evolução mantém a ideia central de Charles Darwin. Isso significa que as populações de organismos estão sujeitas a pressões ambientais que resultam em mudanças nas frequências genéticas ao longo do tempo. Ou seja, organismos com características vantajosas são mais propensos a sobreviver e reproduzir, transmitindo essas características às gerações futuras. Além disso, a variação genética dentro das populações é a matéria-prima da evolução. Observe também que, para esta teoria, além da seleção natural, fatores como mutação, recombinação gênica, migração e deriva genética também atuam nas variações entre os indivíduos de uma espécie. Então, vamos ver como isso pode acontecer? Primeiro, a mutação, que são alterações na estrutura do DNA, podem trazer benefícios, malefícios ou indiferentes. Já a recombinação genética, a partir da distribuição dos genes de forma diferente nos cromossomos homólogos durante a formação dos gametas na meiose. As migrações compreendem a entrada de indivíduos diferentes em uma população, o que proporciona a introdução de novos genes. E a deriva genética, em que, devido aos fatores naturais e repentinos, ocorrem alterações drásticas no número do indivíduo em uma população. No entanto, os sobreviventes não são necessariamente os mais adaptados. Raciocinando um pouquinho mais sobre a teoria sintética da evolução, vamos considerar a hereditariedade, o gradualismo e a especiação. É através da hereditariedade que a informação genética é transmitida de geração em geração. Os genes são passados dos pais para os descendentes e as mudanças dos genes ao longo do tempo são responsáveis por sua evolução. Além disso, a teoria sintética da evolução sugere que as mudanças evolutivas geralmente ocorrem de forma gradual ao longo de longos períodos de tempo. Essas mudanças acumuladas levam à formação de novas espécies. A teoria também aborda o processo de especiação, que ocorre quando uma população se divide em duas ou mais populações reprodutivamente isoladas, levando à formação de diferentes espécies ao longo do tempo. Bem, e como isso tudo ganha consistência? A teoria sintética da evolução é apoiada por uma ampla gama de evidências científicas, incluindo a anatomia comparada, a paleontologia, a biogeografia, a genética de populações e as análises moleculares. Essas evidências fornecem uma base sólida para a compreensão da evolução das espécies. Em resumo, a teoria sintética da evolução é a explicação científica predominante para a diversidade da vida na Terra. Ela combina a seleção natural de Darwin com os conceitos modernos de genética para explicar como as espécies mudam ao longo do tempo e como novas espécies podem surgir. Finalizando o episódio de hoje, te convido para deixar seu comentário, curtir o podcast e nos encontramos na próxima. Até lá!